Olá, queridos alunos. Estamos de volta aqui na nossa terceira aula, agora sobre eletrônica analógica digital. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre simbologias e diagramas utilizados aí nessa disciplina. Na nossa primeira aula nós vimos sobre os conceitos básicos, sobre tensão, corrente, resistência, circuitos, né, de forma geral. Na nossa segunda aula nós vimos um pouquinho sobre os conceitos de analógica, de digital, sobre o sistema binário, a mudança aí de uma unidade para outra, tá? E na de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esses diagramas, tá? Então, o que é um diagrama elétrico, tá? Ou um diagrama esquemático, um simplesmente esquema, é um desenho, né, qualquer que mostra, através de símbolos gráficos, padronizados, a maneira pela qual os diversos componentes, né, como resistores, capacitores, os diodos, transitores de um circuito elétrico estão interligados uns com os outros, né? Basicamente esses são os itens que são utilizados no circuito, né? Os resistores, os capacitores, os diodos, então é essa relação, como eles estão interligados ali uns com os outros, tá? E os símbolos gráficos estão estabelecidos por normas internacionais e as NBRs vindo da própria ABNT. Então, o que é um diagrama elétrico? Elétrico ou eletrônico pode ser apresentado, né, por essas diversas formas. Esquemas de blocos, esquemas simplificados, esquemas completos, esquema de vista de localização, esquema de fiação, esquema chapeado, né? Então, a gente vai conhecer cada um deles agora. Então, o esquema de bloco é uma representação do circuito desenhada por uma linha simples em figuras geométricas, tá? Né, que são esses retângulozinhos aqui. E nelas estão contidas as informações funcionais básicas, interligadas por setas, né, que indicam o fluxo do sinal através do sistema ou do circuito elétrico ou do dispositivo. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem essas duas fontes em cima, fonte de alimentação. Aqui é só um exemplo desse tipo de esquema de blocos. Então a gente tem as duas fontes, né, falando que ele, com essa setinha que ele indica, né, que ele está atendendo a esse circuito, essa outra fonte a esse outro circuito, tá? E o fluxo também ele vem nessa direção, né, do sensor do acoplamento, tá? O esquema simplificado é um desenho de circuito elementar representado, né, por símbolos gráficos que não menciona valores, né, de componentes, mas indica as ligações básicas necessárias à compreensão do seu funcionamento. Então aqui a gente tem um exemplo de esquema bem simplificado. Então aqui geralmente se tem o que? A fonte, né, que são uma representação, o R1, resistor 1, R2, resistor 2, aqui a tensão, né, que é em volts, a voltagem, né, V1, V2, temos um relé, aqui é mais ou menos essa simbologia, que nada mais do que essas normas da NBR, elas têm a figura e o que teoricamente significa. E aí na montagem é só uni-las. O esquema completo, que é um diagrama elétrico que possui todas as informações identificadas quanto à numeração e valores, né? Então vocês perceberam que os demais não traziam todas as informações. Esse aqui mais completo, ele já traz valores, já traz numeração, já é algo mais completo. Então o esquema completo deve possuir descrições do circuito elétrico devidamente inscritos na legenda, inclusive tem a própria legenda, a gente vai já ver um exemplo aqui. Suas alterações e especificações para propor todas as informações necessárias à compreensão do seu funcionamento. Ó. Então aqui é um exemplo de um esquema completo. Então eu trago a legenda, né, o tipo da folha, a data, o número, o cadista, né, que teoricamente projetou. E aqui eu trago todos os valores, ó. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts, né? Eu tenho uma resistência aqui de 10, uma outra resistência de 39, uma tensão, certo? Então ela traz todas as informações, o circuito aqui, ó, quando ele abre ou fecha. Então ele traz todas as informações básicas necessárias
para um esquema, né, teoricamente, de um circuito elétrico. Aqui é um outro tipo também, bastante utilizado, que é um esquema de vista de localização. Né? Nesse esquema aí de vista, é um desenho que identifica, né, a disposição dos componentes. Porque se vocês perceberem nessa disciplina, nesse sistema, nesses circuitos, os componentes são minúsculos, né, bem pequenos, uma boa parte deles com muitas fiações, com cabinhos, né? E é bom realmente registrar assim, ó, dessa forma, através dos próprios desenhos. Então, por exemplo, o resistor 3, ó, ele traz o desenho dele aqui, do 2, a posição mais ou menos, como é que ele tá. Eu acredito que seja desse mesmo desenho anterior aqui. Ó, aqui, ó, o resistor 3 está nessa posição, deixa eu só ver, o 2 está assim, deixa eu só comparar. Exatamente, ó, ele traz o 2 nessa posição, só que traz o desenho dele, como se fosse uma vista de cima, né? Do 3, ó, na mesma posição que ele está aqui no diagrama completo, só que aqui é muita informação, aí ele traz o desenho aqui só dos componentezinhos específicos, né? Então tá aqui o resistor 1, o 2, ó, o 3, e assim sucessivamente. Então, uma outra forma também de ilustrar e deixar o cliente a par, né? Pelo menos entender ali quais são os componentes que serão de fato utilizados. Em algumas outras projetos também tem a questão da planilha de custos, né? Que aí eu vou descrever somente o nome desses componentes, né? Mas teoricamente eu vou precisar de quantos? De 10 resistores, tal. Mas aí é sempre bom a gente ter, além desse esquema, do esquema geral, né, do completo, também essa planilha do quantitativo desses componentes que serão utilizados no nosso projeto. Aqui também tem um outro tipo, que é o esquema de fiação. Aí essa parte aqui já é bem prática mesmo, de um engenheiro aí, eletroeletrônico, né? Então, o que ele vai fazer? O que contém aqui exatamente, né? É todo o esquema mesmo de montagem, de como vai funcionar cada composto daqueles, né? Cada item, cada resistor, cada relé, né? Onde cada um vai ser inserido ali, né? Colocado ali naquele projeto, né? Então, geralmente se tem aqui a entrada, que é a fonte, né? E aí aqui onde cada um deles, ó, vai estar interligado. Então, por exemplo, aqui o resistor 3, né? Você vê aqui as fiações para onde ele vai entrar, ó, onde ele vai ficar conectado. E assim são todos os demais compostos, né? Que a gente chama aí. O último aqui é o esquema chapeado, né? O circuito impresso. O desenho do esquema chapeado é conhecido como desenho de circuito impresso. Os desenhos de circuito impresso são representações de ligações feitas entre a traçagem e seus componentes devidamente identificados. Aí aqui é como se fosse no CAD mesmo um desenho, mas também interligado, com todos eles interligados uns aos outros, né? Todos esses componentes aí. Elaboração de esquemas. Então, aqui é só algumas regras de como você vai, né, teoricamente, montar esses esquemas aí. Então, por exemplo, as regras básicas para a construção de um esquema. O diagrama deverá apresentar todas as funções encontradas no circuito, todas elas. E para isso, conterá os símbolos de todos os dispositivos indispensáveis. Usar linhas retas, preocupar-se com a estética, né, que é a aparência lá do teu diagrama. Simbolizar bem as conexões. Na verdade, primeiro você tem que conhecer essas NBRs, que dentro dela tem exatamente a foto, o nome de cada componente. Então, tem que conhecer primeiro, para que você realmente saiba qual símbolo, teoricamente, utilizar, tá? Ao conectarmos dois elementos, quaisquer, devemos deixar muito claro quais são as conexões existentes, né? Então, a elaboração de esquemas. A figura abaixo mostra algumas formas de representar as conexões dos fios condutores, né? Aqui é só as representações. Mas isso aqui a gente só vai conseguir fazer, teoricamente, na prática mesmo,
tá? Só olhando assim, não dá para fixar muita coisa. Então, à medida que vocês forem precisar utilizar, montar esses projetos, esses esquemas, aí realmente vai ser necessário consultar essas manuais aí, que são as NBRs, né? E a norma da BNT, para poder, na hora de utilizar, saber quais. Cruzamento também entre condutores. Se possível, devemos evitar cruzar condutores que não se tocam. Então, quando não for possível, é interessante que o símbolo mostre com clareza que os condutores se cruzam através do uso de ganchos, né? Como a gente pode ver. Eles não se cruzam, tá? Querendo informar aqui que não se cruzam. E embaixo aqui é o contrário, né? Quando for uma linha mesmo retinha, porque realmente eles estão se cruzando. E aqui em cima, esses ganchinhos aqui são uma forma mesmo de representar, dizendo que eles não se cruzarão. Evitar usar traços de várias espessuras, né? Tem que se usar os tracinhos numa única espessura, retos. Preferencialmente, fazer todas as linhas do nosso esquema com a mesma espessura. Se desenharmos linhas finas e grossas, o leitor poderá interpretar como elementos diferentes, quando isso não é verdade. Então, utilizar a mesma espessura. Não exagerar no tamanho dos símbolos. Os símbolos dos diversos componentes de um circuito nunca são diferentes nos tamanhos. Então, tem algumas regrinhas aí que precisa ser, teoricamente, adotada. Usar ponto comum ou terra. Um recurso necessário nos esquemas dos circuitos é ligar muitos elementos no mesmo ponto, chamado ponto comum ou ponto terra, né? Como a gente pode perceber aqui, tá? Nessa figura. Então, o terra tem a função de referência eletrônica ou a função de proteção, né? No caso de eletrotécnica. Aqui é um exemplo geralzão de um circuito de fonte de alta tensão, tá? Então, esse aqui é um esquema mesmo bem grande aí, que vocês podem estar futuramente aí consultando. Aqui também um outro exemplo, né, de um circuito analógico. Aqui eu tenho na parte superior a planta baixa, nada mais do que desse circuito aqui analógico, tá? Então, se você perceber, basicamente, como você está visualizando aqui, é a forma como está aqui nesse desenho, tá? Então, aqui eu tenho uma bateria, né, de 9 volts, é a mesma forma, ó. Só que aqui é como se fosse o esquema real, né, desse circuito, e aqui uma planta baixa. Aqui na planta baixa a gente consegue ter uma visão melhor, né, de cada componente aí. Por exemplo, aqui eu vou ter, aqui eu não consigo visualizar tão bem quanto aqui, mas aqui eu sei que eu tenho uma bateria de 9 volts, que mais? Aqui eu tenho uma resistência de 1 kg, né? Aqui, que mais? Várias resistências aí ao longo desse esquema, ó, que eu tenho uma outra de 47, tá? E por aí em diante. Enquanto que nessa forma de apresentação, como tem o emaranhado de todos os fios, né, da fiação, de todos os outros componentes, aí teoricamente eu não consigo ter muito essa visibilidade. Então, quando for mostrar para um cliente, né, como vai ficar essa distribuição desse circuito, geralmente é nessa forma apresentável aqui de uma planta baixa, né, onde você consegue ter uma visão melhor, né, desse esquema. Então, gente, essa foi a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado dúvidas, e a gente continua na próxima aula. Muito obrigada. Olá, queridos alunos. De volta novamente, agora finalizando a nossa quarta aula, né, sobre a disciplina eletrônica, analógica e digital. Então, na aula passada nós falamos sobre simbologias, né, e diagramas, conhecemos um pouquinho de como elaborar algumas regras básicas, outras importantes, a questão da linha, da espessura, da forma, né. Então, a gente sabe que
o esquema completo, né, o mais importante, porque engloba, né, todas as informações realmente necessárias, tá, para o seu projeto. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre os componentes ativos e componentes passivos, né, no nosso circuito elétrico, tá? Então vamos conhecer. Só que antes a gente vai novamente dar aquela relembrada aí no conceito de eletrônica, de fato, né? Então o que é a eletrônica agora? Falando só, não da mais analógica e não só da digital, mas assim, de uma forma geral. Então, é a ciência que estuda o controle de quê? Da energia elétrica, tá? Que aí, como a gente já falou, ela se divide na analógica e na digital, ok? E aqui alguns componentes que a gente vai já conhecê-los, né? Cada um, para que serve, qual a sua função, se é ativo, se é passivo, tá? Eu trouxe novamente essa figura que a gente utilizou na terceira aula de simbologia de esquema, né? Só para mostrar a importância, né, da questão da planta baixa, né, na utilização desses projetos, tá? Porque tem uma maior visibilidade, tá? Esse exemplo aqui, ele é um exemplo de um circuito analógico, e já esse aqui é um exemplo de um circuito analógico digital. Ele tem tanto a parte analógica aqui, tá? Quanto a parte digital, tá? Então, só para vocês conhecerem aí um pouco, tá? Então, o que é um sinal analógico, tá? Ele tem o quê? Uma variação contínua, ok? A gente viu lá naqueles conceitos iniciais que ele possui uma infinidade, enquanto digital somente duas, tá? Então, o que é essa variação contínua? Todas as grandezas físicas como velocidade, pressão, temperatura, corrente elétrica, tensão e resistência, né? Possui todas elas. Então, para atingir o valor desejado, qualquer, é preciso passar por todos os valores intermediários. Então, existem infinitos valores assumidos entre dois pontos quaisquer, né? Isso aqui a gente já viu lá, só trouxe para dar uma relembrada. Então, no analógico, infinitos, tá? O que é a variação discreta? Passagem de um valor para o outro se dá através de saltos, tá? Existem finitos valores assumidos entre dois pontos quaisquer. Analógica, valores contínuos, pressão infinita, infinita. Então, um exemplo aqui, ó, velocidade, velocímetro mecânico, temperatura no termômetro de mercúrio. Já na digital, enquanto o outro é infinita, a digital é o quê? Limitada, né? Exemplo, horas no relógio, LCD, temperatura no termômetro digital e por aí vai. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Esse mesmo exemplo lá, o relógio, o termômetro, né? Aqui no digital, né? Esse circuitozinho aí, o Arduino, certo? Esse medidor de temperatura. E como é que se dá a questão das ondas, né? De emissão. A diferença entre elas, analógica, digital, mecânica, ou a mecânica, ela é bem similar à analógica, né? Então, um sistema de ondas, né? Com vários picos, várias tensões aí infinitas. E enquanto na digital, olha, é uma coisa mais uniforme, só possuem, teoricamente, dois pontos, né? Então, o que são, como a gente falou, os componentes passivos em um circuito, né? São conhecidos como componentes básicos, né? São todos os componentes que não aumentam a intensidade de uma corrente ou tensão. Eles não contribuem para isso, nem para o aumento, nem para a diminuição, tá? Nem da tensão, nem da corrente, de nada. Ou seja, eles não geram energia para o circuito. E eles apenas interagem com a energia. Às vezes é um bloqueio qualquer, mas eles não contribuem nem para o aumento nem para a diminuição. Eles interagem, mas de uma forma mais simples, tá? Dispensando em outras formas. Então, eles não geram ganho, amplificação e nem direcionam a corrente, embora possam retardar ou alimentá-las, tá? Esses são os passivos. Então, assim, o que você tem que guardar aqui, memorizar em relação a passivo? Que eles não geram energia para o circuito.
tá? Mas eles vão ter uma certa ligação, eles vão estar conectados. A gente vai ver alguns exemplos. Ó, tá aqui eles, ó. São resistores, potenciômetro, capacitores, indutores, transformadores. Eles não geram a energia, mas eles contribuem com o sistema, certo? Então vamos conhecer cada um deles, daqueles, né, que a gente viu, resistor, potenciômetro. Então o resistor, quem é o resistor? São componentes que limitam a passagem da corrente dos componentes mais comuns, eles limitam, né? Então ele já tem aí uma função, ele faz, não contribui, mas ele dá aquela parada no sistema, ele limita. São um dos componentes mais comuns. O símbolo do resistor tem uma aparência diferente com base nos padrões internacionais e nos Estados Unidos, né? Nos diagramas, os resistores são identificados com a letra R. Então, quando você vê naquele esqueminha lá na simbologia, os resistores são colocados com a letra R. E a unidade de valores é representada em ohm, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos aí, ó, de resistores, né? Não existe só em um modelo, em uma só aparência, porque cada um deles é utilizado para uma determinada função, tá? E aqui tá, né, a aparência, como é que ele aparece lá no símbolo de resistor, né, na versão americana e na versão, internacional, tá? Então, aqui são as duas formas como eles são apresentados naqueles esquemas que a gente viu na aula anterior. E aqui, os diversos tipos que tem aí no mercado. O potenciômetro, o que é o potenciômetro? É o tipo mais utilizado de resistor variável. Normalmente possui 3 terminais, variando a sua potência de acordo com a relação estabelecida entre ele através de um eixo. Então, o símbolo muito parecido com o do resistor, tá? Se você perceber, bem similar mesmo. Você pode identificá-lo rapidamente procurando uma seta horizontal, apontando em direção ao símbolo de um resistor. São identificados com a letra P. Ó, lá o próprio resistor era com a letra R. E o potenciômetro com a letra P. Geralmente é a primeira letra do nome. Então, aqui a gente tem tanto o modelo americano quanto o modelo internacional, tá? Então, vai ter a setinha e vai ter a letra P, tá? Quando for um potenciômetro, tá? E aqui são os tipos, né? Os modelos dele, físicos do potenciômetro. Então, esses 2 tipos aí que eu trouxe. Capacitores. São componentes que podem armazenar uma carga elétrica, né? Já tem uma função. Eles não geram a energia, mas ele faz o quê? Armazena, né? Há 2 tipos de capacitores, polarizado e o não polarizado. Cada um dos quais com 2 terminais conectados. Aí ele só dá uma dica aqui para nunca inverter a polaridade de um capacitor polarizado, pois poderá danificá-lo, certo? São identificados com a letra C, né? Ó, como eu falei, geralmente a primeira letra do nome. E a unidade de medida da capacitância é o Fahrenheit, né? As mais comuns são o microfarad, que é representado por essa, né, letrinha, o nano e o pico, certo? E aqui embaixo os modelos e a representação deles, como é que eles aparecem lá no teu esquema, no teu projeto lá, tá? Então aqui eu tenho 2 tipos aqui, ó, 2 formas também como eles são utilizados, beleza? Ó, inclusive esse primeiro aqui, ó, eletrolítico polarizado e o capacitor comum, né, cerâmico. Os indutores, componentes responsáveis por armazenar energia na forma de um campo magnético. Os indutores são muito fáceis de identificar em um esquema, com as linhas do enrolamento mostradas nos padrões dos Estados Unidos, tá? Então, os indutores internacionais são um pouco mais genéricos e você deve identificar com uma caixa retangular sólida. São identificados com a letra L, o símbolo da indutância é L, e a unidade de medida é o Rem. Aqui tem um pouquinho de diferença, né? Aqui, quando você vê no esquema, aí aqui já não está mais representado como a primeira letra dos indutores, né? Aqui, o símbolo vai ser a letra L, não o I, tá? Só atentar aí para esse pequeno detalhe.
Aqui na parte de baixo é como ele é representado, tanto no sistema americano, né, a forma de espiral, quanto no internacional, tá, que é a da própria NBR, que é a norma brasileira, né. Aqui embaixo alguns tipos, né, de indutores, são diversos, se você perceber, tem várias formas, mas na maioria das vezes nos esquemas lá, nos projetos, ele é aparecido essa caixinha aqui, tá, quadradinha, tá. Então aqui embaixo são vários modelos aí dos indutores. Aqui é um outro tipo, é o circuito resistivo, né, RC e RL, né, são dois tipos de circuito. O que compõe cada um deles? Ó, por exemplo, o RC é composto por dois componentes. Ele tem tanto o capacitor quanto o resistor, certo? Então, ele é conhecido como RC, certo? Já o RL, aí ele tem outros dois, tem o capacitor e o indutor. Um é capacitor e resistor e o outro capacitor e indutor, tá? E aí só diferencia pelas siglas RL e RC, tá? Então, esses circuitos aí, o RC e o RL, são circuitos passivos básicos da eletrônica analógica. E aí a gente pode ver aqui nesses esquemas abaixo, tá? Olha só. Aqui eu tenho o quê? Um capacitor, né? E eu tenho, um resistor e eu tenho um capacitor, certo? E aqui do mesmo jeito, né? Eu tenho um resistor e o L, né? E um indutor, né? Que no caso o L, ele é representado pela letra L, perdão, né? O indutor é representado pela letra L, certo? Transformadores geralmente possuem duas bobinas, né? Que são o esquema das bobinas, próximas umas das outras, com algumas linhas separando-as, né? São as linhazinhas separando essas bobinas. Pode ser identificada com a letra T ou TR, beleza? Aqui a gente tem os três tipos aí, ó. T1, T2 e T3. São vários tipos de como eles podem ser esquematicamente desenhados, tá? E aqui são alguns tipos de transformadores, ó, embaixo. E a gente conheceu os passivos, né? Agora vamos conhecer aqui os ativos, que são os componentes ativos. Aí os passivos a gente viu que eles não geram energia elétrica, né? Mas eles fazem parte. Vocês viram que o capacitor, ele armazena energia, tem funções importantes, só que eles não geram. Mas esse aqui, teoricamente, como é ativo, ele gera energia. Então, também podem manipular a direção da corrente dentro do próprio circuito, né? Então, esses componentes são dispositivos que fornecem ganhos a correntes ou a direção. Então, tanto gera mais corrente quanto dá direção, né, no circuito. Então, por isso que eles são conhecidos como ativos. Então, o diodo é um componente ativo, assim como o transitor em sua função de amplificador, tá? E aqui eu trouxe só alguns exemplos deles, tá bom? Que são as fontes são as principais geradoras de energia, né? São as fontes. A pilha, a bateria e por aí vai. Os diodos, as LEDs, né? Os transitores, tá? Então, fontes de tensão e corrente. As fontes são os componentes necessários para fluir energia para o circuito, certo? É aquelas que a gente viu na nossa primeira aula, né? A tensão, corrente contínua e corrente alternada, tá? Se o seu dispositivo for alimentado por uma bateria, seu símbolo será totalmente diferente. Então, assim, isso aqui é preciso que vocês realmente compreendam o que eu estou falando, tá? Ó, as fontes são os componentes necessários para fluir energia para o circuito. São representados como, na maioria dos esquemas. Geralmente, quando você vê esse mais e o menos, né, é a polarização, tá? Mas também pode ser assim, certo? Quando aqui contínua e aqui alternada, tá? A alternada tem esse símbolozinho do senoidal, né? E também, quando for uma bateria também, ó, já tem uma outra simbologia, né, teoricamente diferente. Os diodos e os LEDs aqui também são bastante importantes aí nesse processo. Tem muitas funções, sendo a principal de permitir a passagem da corrente em um único sentido. Então, eles é que dão a direção para o sentido dessa corrente, né? Os diodos. Então, por isso que é muito importante, ativo no sistema, no circuito.
São identificados com que letra? D, né? Tranquilo. As setas apontando para fora transformam o diodo em um LED, tá? Quando as setinhas estão apontando para fora, ele transforma o diodo, né, em um LED, tá? Então aqui a simbologia de um diodo padrão é assim, esse triângulozinho e tal, para frente. Aqui a simbologia dos outros tipos de diodo, né, que tem esses dois tipos aqui. E aqui é quando ele transforma-se em um LED, né, que aí ele tem as setinhas apontando aqui para fora. Então aqui a gente tem os tipos aqui, né, de diodos e de LEDs. Transitores, existem duas formas básicas, como os transitores de junção bipolar ou transitores de efeito de campo de óxido de metal, certo? Então tem esses dois tipos. Ambos com 3 terminais para coletor, né? O C, coletor, o E, emissor e o B, base. A direção da seta determina se o disjuntor, né, ou se o transitor é um transitor NPN, que é negativo ou positivo, ou somente negativo, ou o PNP, positivo, negativo e positivo, né? Eles são normalmente identificados pela letra Q ou TR. Então, aqui é só as simbologias, como é que você vai ver, ó, PNP, positivo, negativo, positivo, tá? Como ele está distribuído lá. E aqui, negativo, positivo e negativo. E ali o exemplo dele físico, né? Como é que é ele, a forma dele. O outro tipo, né, que a gente viu aqui foi o tipo BJT. E aqui, esse outro tipo, o MOSFET, também tem 3 terminais, são chamados fonte, ó, source em inglês, dreno, D de dreno, né, e a porta. Você encontrará 2 versões diferentes, um canal N e um canal P, né, do negativo e do positivo. Então, uma seta apontando para dentro é nesse tipo do MOSFET, no canal N, negativo, e a indicação para fora é no canal positivo, certo? Então aqui, nessas NBS, vocês precisam baixar ela e realmente, quando for fazer esses desenhos no CAD ou em qualquer outro simulador, realmente tem que consultar essas NBS, porque é muita informação de letras, de dados, de forma, de desenhos, tá? E aqui, gente, é um exemplo, tá? De um transitor desse tipo aí, beleza? E dessa forma, gente, a gente encerra, né, essas 4 aulas sobre eletrônica, analógica e digital. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço muito. Obrigada.